É isso aí, o Esporte Mais já começou e a gente traz de cara para você as manchetes dessa edição. Olha, tem o melhor do esporte regional, tem esporte pra caramba, hein? Confere. Nesse final de semana tem muita competição envolvendo atletas aqui da nossa região. Tem o Campeonato Paulista de Biribol, tem a Copa Brasil de Canoagem, tem ainda o Campeonato Brasileiro de Karatê e tem também mais uma etapa do Estadual de Bicicross. Você vai ver também como está a seleção brasileira de basquete feminino na véspera da estreia do pré-olímpico. Vai ver os gols de mais uma rodada da Copa Paulista e ainda a derrota do Americana na Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso no Esporte Mais. A gente começa falando para você do vôlei na água, mais conhecido como biribol. Nesse final de semana, essa equipe aí, de Americana e também a de Piracicaba, vão disputar em Santos o Campeonato Paulista de Biribol. As duas cidades aqui da região estão fazendo bonito nesse ano na Liga Nacional. Em 4 etapas disputadas até agora, elas estão se mantendo na elite da competição. Mas nesse final de semana é Campeonato Paulista. E na segunda, a gente traz os resultados. E a cidade gaúcha de Três Coroas é sede nesse final de semana da segunda etapa da Copa Brasil de Canoagem Slalom. E a equipe de Piracicaba, que hoje está entre as melhores do país nesse esporte, vai disputar essa competição com 6 atletas. Na categoria júnior, que é até 18 anos, tem o Thiago Saldanha na canoa individual e também o Pedro Aversi e o Rafael Souza na canoa dupla, além do Eduardo Sansígulo no caiaque individual. Já na categoria sênior, os atletas Leonardo Bueno e Felipe Santin completam a equipe. Da canoagem, vamos agora para o karatê. A atleta Natália Brosulato, que compete por Piracicaba, está participando do Campeonato Brasileiro em Manaus, torneio que começou hoje e vai até domingo. No ano passado, nessa mesma competição, a Natália foi a campeã da categoria de 61 a 68 quilos. Portanto, nesse momento ela está defendendo o bicampeonato. É legal a gente lembrar aqui também que nesse ano ela conquistou tanto o título dos Jogos Abertos quanto do Sul-Americano, além de ter sido vice-campeã do Aberto dos Estados Unidos. E quem também compete tanto amanhã quanto no domingo é a galera do Bicicross de Americana. Aliás, os atletas do BMX aqui da região estão entre os favoritos para levar o título por equipes do Campeonato Paulista, que nesse final de semana vai ter a 6ª etapa na cidade de Salto. Vale lembrar que na última etapa, os atletas de Americana foram campeões em 6 categorias e ainda faturaram o título por equipes. Em 5 etapas disputadas até agora, o grupo americanense lidera a competição estadual por equipes, seguido de pertinho por Paulínia. Vamos agora às informações então do Campeonato Paulista da Série A1 de basquete masculino. O 15 de Piracicaba enfim ganhou nessa competição. Nessa semana o 15 bateu a Liga Sorocabana em Piracicaba pelo placar de 85 a 65. E nesse final de semana, nesse campeonato aí paulista da Série A1 de basquete masculino, tem mais jogos envolvendo times aqui da região. É o seguinte, amanhã às 18 horas em Rio Claro, tem Rio Claro Basquete contra a equipe de Franca. No mesmo dia, no mesmo horário, amanhã às 18, em Americana, tem Americana Basquetebol e Paulistano. Já no domingo, também às 18 horas, a equipe de Limeira vai até Bauru pegar o time da casa. Saindo agora do basquete masculino, vamos para o feminino. E você tem informações da seleção brasileira de basquete feminino. Amanhã já começa o torneio pré-olímpico. E se depender da Copa Pitalito que o Brasil disputou na Colômbia nessa semana, o pré-olímpico promete ser bom para as brasileiras, viu? A nossa seleção ganhou todos os jogos que disputou nesse hexagonal e ficou com a medalha de ouro. E amanhã, também na Colômbia, o Brasil estreia no grupo B do torneio pré-olímpico contra o Paraguai. No domingo, a seleção pega o Canadá, na segunda-feira a Jamaica e na terça o México. Só a equipe campeã se classifica diretamente às Olimpíadas de Londres do ano que vem. Os times que terminarem entre o segundo e o quarto lugar vão disputar o pré-olímpico mundial. Força Brasil! A gente pelo menos está aqui na torcida. Vamos agora às informações do futebol aqui no Esporte Mais. Nessa semana teve a penúltima rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. E um time da região continua na disputa por enquanto, que é o Independente de Limeira. Aliás, o Independente lavou a alma nessa quinta rodada. Confere aí. Olha só, essa penúltima rodada teve o Independente fazendo 5-2 no Ecos, lá em Suzano. O Independente muito bem, agora está em terceiro lugar nesse grupo 15 aí com 7 pontos. No outro jogo da rodada, o Independente se deu bem também, já que a Portuguesa Santista bateu fora de casa o Olímpia pelo placar de 2-0. E as emoções desse grupo 15 aí, grupo do Independente de Limeira, estão todas reservadas para esse domingo, já que tem a última rodada da terceira fase. Quem se classifica?
Então você confere agora contra quem jogam os times desse grupo 15. Veja aí. E essa última rodada realmente vai ser eletrizante. Olha, no domingo às 10 da manhã, o Independente em casa recebe o Olímpia e o Independente precisa ganhar se quiser avançar à próxima fase. Se perder, pode ainda avançar dependendo aí dos outros grupos. É bom não depender de ninguém, né? No outro jogo desse grupo 15 tem também Portuguesa Santista, já classificada, contra Ecos. E pela 16ª rodada da Copa Paulista nessa semana, teve um time da região que perdeu, e outro que ganhou, e outro ainda que perdeu, e mais outro que ganhou. Confira. É isso aí, nessa 16ª rodada da Copa Paulista, União São João em casa perdeu para o Batatais por 2-1. O time de Araras no grupo 2 está em 8º, último lugar com 11 pontos. Ainda pelo mesmo grupo, que é o grupo 2, né? O Velo Clube também ganhou de 2-1. Quer dizer, o União São João tinha perdido, né? Mas o Velo ganhou de 2-1 do São Carlos. A equipe de Rio Claro está em segundo lugar do grupo 2 com 21 pontos. Está bem o Velo na competição. Já pelo grupo 3, o 15 está bem, viu? Mas tomou de 4-1 do RBB. O 15 Piracicaba jogou em Campinas e foi goleado pela equipe do RBB. Portanto, o 15 no grupo 3 agora permanece com 19 pontos e permanece na terceira posição. Ainda pelo mesmo grupo, a Inter de Limeira, fora de casa, fez 2-0 no São Bento. O time de Limeira está em sexto lugar com 11 pontos ganhos. O União Barbarense folgou nessa rodada e vamos aos gols então de Velo Clube e São Carlos pelo grupo 2. Jogo realizado em Rio Claro e o time visitante saiu na frente com esse gol do Rick. O Velo conseguiu o empate ainda no primeiro tempo com o Fabinho e a virada também com o artilheiro Reginaldo. Velo Clube 2-1 no São Carlos. Já pelo grupo 3 em Sorocaba, São Bento e Inter de Limeira. Neste chute de longe do Lucas Lima, a Inter fez o primeiro. E no finalzinho do jogo, o segundo gol veio dos pés do William. São Bento 0, Inter 2. Só faltam mais 2 rodadas para acabar a primeira fase aí da Copa Paulista. Por enquanto, nenhum time da região classificado à próxima fase, hein? Você confere agora então como será nesse final de semana. Aliás, se começa já amanhã a 17ª rodada. Olha só, essa penúltima rodada amanhã começa às 4 da tarde. Em Santa Bárbara do Oeste tem União Barbarense e São Bento. Já às 7 da noite, o Velo Clube vai a Ribeirão Preto pegar o Comercial. E tem um clássico regional em Limeira, Inter de Limeira e 15 de Piracicaba. E no domingo às 11 da manhã, para fechar essa 17ª rodada, o União São João joga fora de casa, lá em Franca, contra a Francana. Bom, e nessa semana, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Americana jogou em casa, vinha invicto aí de muitos jogos, jogou contra o Guarani, que está pertinho da zona de rebaixamento. Mas o Americana perdeu mesmo assim. Vamos aos gols. O Americana abriu o placar aos 28 do primeiro tempo. Cruzamento do Magal, a bola passou por todo mundo na área, mas não pelo Fumagalli, que deu uma cabeçada forte e precisa para fazer 1-0 o Americana. Foi o 8º gol do Fumagalli, que é o artilheiro do time americanense no campeonato. Mas no segundo tempo, tudo mudou. O time de Campinas conseguiu o empate com esse gol aí, do Marcelo Macedo, de carrinho, na raça. E o segundo gol do Guarani foi um golaço, sem comentários. Olha o que Denilson fez. E foi isso. A Americana 1, Guarani de virada 2. Ruim para o Americana, logicamente, né? Que perdeu em casa, pode perder 2 posições na tabela ainda nessa rodada e também perdeu 4 jogadores para o próximo jogo contra o Salgueiro, fora de casa. Pelo menos uma notícia boa do Americana tem. Foi apresentado mais um jogador que vai defender a equipe nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E é esse cara aí, o atacante Jonatas, que estava no Metropolitano de Santa Catarina. Bom, o Esporte Mais de hoje acabou, mas a gente volta na segunda, às 7 da noite. Aquele abraço e bom final de semana.